Olá, gente, tudo bem? Agora a gente vai para o conteúdo de equação da reta, tá? E, como primeiro exemplo, a gente tem a equação da reta que passa pelos pontos 2 e 3, e menos 3, e 8 e 1 é. Pronto, aqui a gente também vai estar utilizando o determinante, tá? Aqui a diferença é que aqui você não vai obter um resultado, e sim uma equação, tá? Você vai começar o seu determinante colocando x e y, e os dois pontos que a questão está lhe pedindo, ok? Aí você vai colocar aqui 2, perdão aqui pelo rabisco. Vai colocar aqui 2 e menos 3, 8 e 1. Completa com 1. Como é uma equação de reta, e eu já sei que reta não tem área, então o meu determinante vai ser igual a 0. Ok? Então, resolvendo da mesma forma, aqui eu vou subir o 8, descer o x, subir o 1 e descer o 1. E vou fazer aqui as ligações, diagonal principal, diagonal da direita. Vamos lá multiplicar. 8 vezes y vai ser 8y. X vezes menos 3 vai ser menos 3x. 2 vezes 1 vai ser 2. Vou apagar aqui para não confundir. Vamos fazer agora a nossa secundária. Dois vezes y vai ser igual a 2y. 8 vezes menos 3 vai ser igual a menos 24. E x vezes 1 vai ser igual a x. Aqui na diagonal secundária, por sua vez, a gente vai mudar todos os sinais. Quem for positivo vai virar negativo. E quem for negativo vai virar positivo. Agora eu vou juntar x com x. Vou juntar y com y. E vou juntar o termo independente, o número aqui sem letra, com o número aqui sem letra. Ok? Então, vamos lá. Somando menos x com menos 3x, a gente vai ter menos 4x. Estamos somando porque estamos trabalhando com o mesmo sinal, tá? Caso aqui, se fosse mais e menos, a gente teria que diminuir. Então, vai ficar menos 4x. Que o 2y com 8y, o 8 é positivo e o 2 é negativo. Diminui, dá o sinal do maior. No caso aqui vai ficar mais 6y. E 24 com 2 vai ser 26. E isso vai ficar igual a 0. Aí você vai olhar e perceber que você não encontra essa alternativa para marcar. Aí o que aconteceu? Será que a gente errou o determinante? Não. Isso não aconteceu aqui no caso. O que vai acontecer é que você vai ter que fazer algumas manipulações para que você possa marcar. Uma das que a gente percebe é que você vai ter que dividir toda a equação por 2. Ok? Então, menos 4 dividido para 2 vai ser igual a menos 2. Mais 6y dividido para 2 vai ser mais 3y. E mais 26 dividido para 2 vai ser igual a mais 13. E isso igual a 0. Bom, aí percebam também que continuou com o mesmo dilema. A gente não encontra uma alternativa que esteja casando para a gente marcar. A casa mais parecida aqui seria a alternativa B, mas ela está com sinal negativo aqui no 3y. Então, uma outra estratégia que a gente pode estar empregando, esse exemplo eu trouxe de propósito mesmo, para a gente ver quais são as estratégias que a gente pode estar empregando para ter as equações da reta do jeito que a gente quer. Uma das estratégias é a gente estar positivando essa equação, ou seja, multiplicando todos os termos por menos 1.
Multiplicar por menos 1 significa trocar sinal. Então, na equação, o que é negativo vira positivo. Então, 2x fica positivo, 3y fica negativo e 13 fica negativo. E vamos ver se a gente consegue marcar agora. Então, no caso aqui, eu vou ter como correta a alternativa A. Ok? Então, gente, eu trouxe essa aqui para vocês perceberem que nem sempre, quando a gente resolve o determinante, a gente vai ter o resultado de cara, tá? Muitas vezes a gente vai ter que fazer manipulações para que a gente consiga marcar esse resultado. Ok? Vamos lá para o nosso próximo polinomial do primeiro grau. Opa, função polinomial do primeiro grau, f definida dos reais nos reais. Nossa, professor, eu não entendi nada. Não, função de primeiro grau e equação da reta, basicamente a mesma coisa, tá? A equação da reta nada mais é do que a equação de uma função de primeiro grau. Ok? Então, gente, aqui eu vou estar explicando o conteúdo que vocês provavelmente viram no primeiro ano, tá? Só que com uma roupagem diferente, ok? No primeiro ano vocês viram como resolve uma função de primeiro grau, como se obtém a equação dela pela lei de formação ou lei de função, e aqui a gente vai ver pelo determinante, que eu acho mais fácil. Pronto. Então aqui vamos identificar os nossos pontos. Aí eu pergunto que ponto é esse, vocês vão me responder 5 e 20, dá vontade de chorar, gente. 5 aqui pertence ao eixo X, é sinal que ele não tem Y. Aqui vai ser o ponto 5 para X e 0 para Y. Essa ligação aqui não é bem uma ligação, é a reta que passa pelos pontos, ok? E aqui, esse de baixo vai ser 0 para X, porque ele pertence para no eixo dos Y. Aí ser menos 20 para Y. X e Y. 5 e 0. 0 e menos 20. Vou completar com 1. E vou aqui resolver o meu determinante. Ok? Aqui eu vou subir o 0. Descer o X. Subir o 1. E descer o 1. E aqui, ó, eu não vou precisar ligar essa linha do 0 aqui, porque não vai dar resultado. Vai dar resultado 0 e eu não me interesso pelo resultado 0 na resolução. Assim, gente, aqui o nosso determinante vai ser igual a 0 porque a gente está calculando a equação de uma reta. Então, aqui na diagonal principal, só vou ter uma multiplicação. 5 vezes menos 20, que vai dar igual a menos 100. Ok? Vamos lá agora para a nossa diagonal secundária. Aqui, 5 vezes y vai ser igual a 5y. E menos 20 vezes x vai ser igual a menos 20x. Diagonal secundária, muda-se o sinal de todo mundo. Uma vez que eu terminei aqui, ó, eu vou juntar todo mundo na mesma equação. Aqui eu não vou ter como juntar x com x. Então, aqui vai ficar menos 5y mais 20x menos 100 igual a 0. E eu posso perceber que aqui eu não tenho isso para eu marcar. O que é que acontece aqui nas minhas alternativas? Todas elas estão com y isolado. Tá? Isso significa que você vai ter que isolar o y na sua equação. Primeiro de tudo, para que você obtenha esse resultado, você vai precisar deixar o termo y sozinho antes da equação, passando todo mundo para o outro lado. Ok? Então, 20x positivo vai passar negativo. E 100 negativo vai passar positivo. Então, uma vez que eu passar os outros termos para depois da igualdade, eu vou isolar o meu termo em y
e o número que está multiplicando aqui o y vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar menos 20x mais 100 dividido por menos 5. E aqui eu divido termo a termo. 20x dividido para 5 vai ser igual a 4x. E menos por menos vira mais. Então, 4x vai ficar positivo. 100 dividido para 5 vai ser igual a 20. Mais por menos vai ficar igual a menos. Ok? Então, a minha equação, a equação que eu vou marcar, vai ser a equação 4x, y igual a 4x menos 20. Que vai ser correta a alternativa D. Ok? É muito comum esse tipo de caso, tá, pessoal? E muito comum também, no lugar do y, vir um termo igual a função de x, ou f de x. F de x e y são a mesma coisa, ok? São termos iguais, são termos equivalentes. Certo? Então, se vier no lugar do y um f de x, você resolve do mesmo jeito, no final você apenas substitui o y por f de x, tá bom? E o nosso próximo exemplo, a gente tem 4 pontos aqui. A gente tem o ponto 2 e 10, a gente tem o ponto aqui 0, 0 e 6, a gente tem o ponto aqui 3 e 0, e a gente tem o ponto aqui 5, menos 5 e menos 4. Então, aqui, como eu tenho pontos até demais para eu escolher, eu só vou precisar escolher 2. E, como eu sou espertinha, eu vou escolher os pontos que estão em cima dos eixos. Ou seja, os pontos que vão me ter uma outra coordenada igual a 0. Tá? Então, se você tiver escolha e tiver ponto em cima do eixo, você escolhe os pontos que estão em cima do eixo. Por quê? Porque você resolve mais rápido. Tá? Então, no caso aqui, eu escolhi esses 2 pontos aqui. O 3 e 0 e o 0 e 6. Aliás, menos 3 e 0 e 0 e 6. E agora a gente vai fazer a equação da nossa reta. Aí a pergunta, se você tivesse escolhido esse ponto aqui, 2 e 10, ou esse ponto aqui, menos 5 e menos 4, daria o mesmo resultado? Sim, daria o mesmo resultado. Desde que você faça as continhas corretamente, é para dar o mesmo resultado, tá bom? Então, vou tirar aqui eles a minha escolha, já que eu escolhi esses outros 2, e vamos lá montar o nosso determinante, ok? Então, aqui, eu vou colocar x e y, o ponto menos 3 e 0, o 0 e 6. Vou completar com 1. E vou igualar a 0, porque se trata de uma reta. Desceu x, subiu 1 e desceu 1. E vou fazer a multiplicação. No caso aqui, eu não vou fazer a primeira linha, nem a segunda, porque vai dar igual a 0. Na linha que tiver 0, eu não preciso fazer. Por isso que é estratégia a gente escolher as linhas que tem 0, para resolver mais rápido. E vamos fazer aqui a multiplicação. Menos 3 vezes 6 vai ser igual a menos 18. Já fiz a principal, vou apagar aqui para fazer a secundária. Aliás, vou apagar não, que não vai confundir não. Então, menos 3 vezes y vai ser igual a menos 3y. 6 vezes x vai ser igual a 6x. Diagonal secundária, vou ter que trocar sinal de todo mundo. Quem está negativo vai virar positivo. Quem está positivo vai virar negativo. Ok? Colocando eles numa equação só, a gente vai ter 3y menos 6x menos 18 igual a 0. Como é muito comum que a equação venha com y isolado antes da igualdade, eu vou fazer o desenvolvimento dessa equação visando esse tipo de equação, tá?
com o y isolado antes da igualdade, ok? Então, vou isolar o termo em y aqui, antes da igualdade, vai ficar o 3y. O 6x negativo passa positivo, fica 6x positivo. O 18 negativo passa positivo. E, uma vez que eu tiver o termo em y isolado antes do igual, o número que está acompanhando aqui o y passa para o outro lado, dividindo. Então, fica y igual a 6x mais 18 dividido por 3. E aqui meu y vai ser 2, vai ficar 2x, e 18 dividido para 3 vai ser igual a 6. Então, aqui no caso, a gente vai ter 2x mais 6, ou também escrevendo de uma forma que aparece bastante, função de x igual a 2x mais 6. Aí aqui, função de x e y é a mesma coisa, tá? Assumem o mesmo papel, ok? Então, é isso para a aula de hoje. Obrigada e bons estudos.